Hoje nós vamos falar do maior tabu da cirurgia plástica, que também é um dos maiores tabus da sociedade, que é a cirurgia de aumento peniano. Até houve na história da humanidade um período que pênis grande era mal visto como um sinônimo de bestialidade, mas eu acho até que era despeito. De um modo geral, o homem se impõe através de um pênis grande, ou de excesso de dinheiro, ou das duas coisas juntas preferencialmente. Mas brincadeiras à parte, quando você vai para a literatura, você vê que a média dos pênis ficam mais ou menos entre 12 e 13 centímetros. De um modo que o micropênis, que é um pênis bem abaixo do funcional, seria com menos de 7 centímetros. E um pênis a partir de 10 centímetros já seria plenamente satisfatório para uma relação sexual prazerosa para ambos. A gente tem que ter um pouco de cuidado nesses estudos, porque esses estudos ninguém é obrigado a medir o seu pênis, né? Então você não está passando na rua, alguém pega e te dá uma gravata e vem cá, vamos medir o seu pênis. Não, então normalmente você se predispõe a medir o seu pênis, né? E digamos que você tenha um pênis pequeno, você não vai querer entrar na entrevista. Por outro lado, se você tiver um pênis considerado grande, você vai fazer questão de entrar nessa entrevista. Igual no vestiário depois do futebol. Normalmente quem tem um pênis ali mais modesto, que fica intimidado em público, né, daquela encolhida, toma banho se escondendo, enquanto o cara lá bem dotado toma banho lá rindo para as paredes. Apesar dessa cirurgia ser muito difundida na Europa, por exemplo, na Itália, na Alemanha, ela é muito feita. No Brasil, essa cirurgia ela não é recomendada. Ela é considerada uma cirurgia experimental que deve ser feita sem fins lucrativos em pacientes com micropênis, ou seja, com pênis com menos de 7 centímetros. O que eles alegam é que as pessoas que procuram a cirurgia de aumento peniano, elas não estão bem da cabeça, têm expectativas irreais. Eles também alegam que o resultado da cirurgia não é satisfatório para esses pacientes com uma expectativa irreal. Existem 3 etapas da cirurgia de aumento peniano, tá? A primeira etapa da cirurgia de aumento peniano, se houver necessidade, é a lipoaspiração dessa região aqui, que é a gordura pubiana. Muitas vezes o acúmulo de gordura ali faz você perder 1, 2, 3, até 4 centímetros ou mais, dependendo do seu grau de obesidade. Então a primeira coisa, antes de procurar a cirurgia de aumento peniano, é ver se você está acima do peso. Caso você esteja, dá uma emagrecida, né, uns 10 quilos, aí você ganha mais de 1 centímetro sem cirurgia. O segundo passo da cirurgia é a secção desse ligamento aqui, que a gente chama ligamento suspensor do pênis. Quando você faz a secção desse ligamento aqui, é possível que você tenha um ganho de 1,5 centímetro até 4 centímetros. Existem casos na literatura que você ganha até mais. Também existem casos que você ganha menos, mas a média é mais ou menos de 1,5 a 4 centímetros de ganho. Essa cirurgia aqui você só pode fazer uma vez. Se o teu cirurgião fizer e você não tiver um ganho de comprimento satisfatório, lamento, você não pode repetir essa cirurgia, porque se você cortar esse ligamento demais, você perde toda a estrutura do pênis e ele fica apontando para baixo. Ele causa também o que a gente chama de sinal da bandeira, é quando ele perde a estabilidade. E quando você retira e coloca na relação sexual, é possível que você tenha uma fratura peniana, porque ele vai balançar na hora. E a terceira etapa da cirurgia é o preenchimento dessa região aqui, na camada dartos. Você pode preencher de 3 maneiras. Você pode preencher com substâncias inabsorvíveis, como por exemplo o polimetilmetacrilato, que eu não faço, não recomendo, mas tem gente que faz com excelentes resultados. A segunda maneira é um preenchimento com substâncias absorvíveis, como por exemplo o ácido hialurônico, é uma alternativa viável. E a terceira maneira, que é a que eu recomendo mais, é que você faça esse preenchimento aqui com gordura, com a gordura do próprio paciente, que é uma gordura cheia de células-tronco e fatores do crescimento. Essa parte da espessura, ela costuma aumentar no máximo 30% por sessão, ou seja, uma cirurgia que você pode fazer várias e várias vezes até atingir a sua expectativa, claro, dentro de um padrão racional, né? As complicações da lipoaspiração são as complicações de qualquer lipoaspiração. Infecção, seroma, hematoma, fibrose, mas elas são muito raras. As complicações da secção desse ligamento é você cortar ele de menos, ou seja, você não liberar essa porção do ligamento e fica atrás do osso, ou seja, não ter o ganho suficiente, ou você cortar demais, ou seja, você solta o pênis do ligamento de modo que ele fica olhando para baixo, você vai ganhar bastante comprimento, mas ele fica olhando para baixo. E a terceira é você fazer uma secção normal, mas por falta de fisioterapia, você fazer uma aderência de volta do ligamento de modo que o resultado não fica satisfatório. As complicações do preenchimento aí são diversas, depende do produto que você escolher. Se você usar um preenchimento definitivo, como polimetilmetacrilato, aí você pode ter todo tipo de complicação. Tanto de rejeição, processo inflamatório infeccioso, que aí realmente o tratamento é péssimo, porque você tem que remover
esse tecido e vai te trazer grandes prejuízos. O preenchimento temporário com ácido hialurônico, por exemplo, existe algum grau de complicação, mas normalmente eles são tratados de maneira conservadora, né? Existem substâncias que fazem você dissolver esse produto, como a hialuronidase, mas também você pode ter caroços em áreas distantes e deixar o teu pênis meio torto, né? Deformado. E no caso do enxerto de gordura, uma das principais complicações seria a absorção irregular. Então, às vezes, você absorve mais de um lado, absorve mais do outro, fica com irregularidades. Claro que são muito mais fáceis de corrigir que com outros produtos. A minha opinião pessoal é que eu estive na Itália com o Dr. Alessandro Litara, fizemos vários casos, operamos vários casos. A maioria dos casos dos pacientes não tinham pênis pequeno, mas eu acho que se é da vontade da pessoa ter um aumento peniano, mesmo que já esteja numa fase normal, ou até acima da média, como nós operamos alguns casos de atores pornôs lá, não tem problema nenhum. Isso é um gosto da própria pessoa, desde que ela saiba que os resultados são limitados e um tanto imprevisíveis. Agora, quando você taxa o paciente, coloca todos no mesmo balaio, dizendo que eles não têm maturidade psicológica para submeter uma cirurgia, acho que essa generalização é uma coisa um pouco complicada. Porque se você está ali bem resolvido, sabendo que essa cirurgia não é necessariamente para salvar o seu relacionamento ou para prender alguém, e você tem desejo de fato de aumentar um pouco o seu pênis, já existe tecnologia. A princípio, a alegação do outro lado é que os resultados não são satisfatórios ao ponto, mas essa decisão é uma decisão que cabe ao paciente, desde que ele seja elucidado. Acho que é uma cirurgia muito interessante. Acho que quanto mais liberasse a cirurgia, mais ela desenvolveria, como qualquer outra cirurgia, ela precisa de um tempo de amadurecimento e de desenvolvimento para surgirem técnicas cada vez melhores. E enquanto a gente tiver essa estigmatização que quem procura a cirurgia para aumentar o pênis são pessoas com problemas psicológicos, a gente vai ficar realmente um passo atrás de países como a Alemanha e a Itália, por exemplo. Eu não creio que a medicina do Brasil é tão melhor assim que a medicina da Alemanha ou de outros países da Europa, a ponto de dizer que eles não são capazes de diagnosticar esse problema e a gente no Brasil é capaz. Tem um vídeo do Porta dos Fundos engraçadíssimo, né? Se vocês puderem assistir, vocês não sabem o que um homem faria por 2 centímetros a mais de pênis. Assista o vídeo, depois vocês comentam aqui.